Então, nosso próximo convidado é o professor Leandro Barbosa, nosso organizador aqui do evento, junto com o professor Luciano. O Leandro é professor do Instituto de Física da USP, no campus de São Paulo, campus Butantã, e vai falar para nós sobre o uso de um conjunto de técnicas, né, Cryo-EM incluído aí, a novidade, em sistemas nanoestruturados. Tá? Lê, com você. Obrigado. Obrigado, Jabá. Obrigado a Luciana também por topar, né, a gente fazer a organização desse evento. Eu vou falar, então, aqui um pouquinho sobre... Eu coloquei essas outras aqui, mas, na verdade, eu vou acabar focando mais em CRIO mesmo, não vou focar tanto nas outras técnicas, mas a gente acaba mencionando um pouquinho as coisas e, no final, dar alguns avisos para vocês também. Bom, no laboratório, a gente trabalha com vários tipos de técnicas diferentes, com vários tipos de sistemas diferentes. Aqui tem uma lista delas, mas depois, se você quiser, você pode me procurar, eu te falo mais em detalhes o que a gente vem fazendo lá. Mas o importante mesmo é que a gente vai focar nessa parte mais estrutural com SACS, CRIO e DLS. SACS é mais antiga, a professora Rosângela acabou de falar bastante sobre a técnica, então não vou me ater muito a isso. Tem o DLS também, que a gente usa para caracterizar nanoestruturas, e a CRIO, que a gente começou a fazer tem pouco tempo, uns 4, 5 anos talvez, que eu vou focar mais nessa apresentação. A ideia, então, principal, é claro que é até um pouco inútil a gente falar da relevância de sistemas nanoestruturados, ainda mais hoje em dia, com palestras como a do Richard Feynman, que foi a primeira pessoa, um dos primeiros cientistas a mencionar a necessidade de você... a necessidade de você ter estruturas do tipo nanométricas, nanoscópicas na ciência dos materiais em específico, e foi numa conferência em 1959 que ele indagou, numa conferência da American Physics, a maior encontro de físicos do mundo, hoje em dia conta com mais de 10 mil participantes, que ele perguntou qual que seria a dificuldade naquele tempo, né? Todo o conhecimento ele se encontrava em enciclopédias, de você colocar tudo que existe na enciclopédia britânica dentro da cabeça de um alfinete. E ele mostra com um pouquinho de conta bem simples que se você usasse folhas sulfites do tamanho de 400 nanômetros por 300 nanômetros, que é um tamanho hoje completamente acessível por várias técnicas, você poderia colocar todo o conhecimento da enciclopédia britânica dentro de uma cabeça de alfinete de 3 milímetros quadrados de área superficial. E aí é a primeira vez que a gente tem a ideia de, bom, então com a dificuldade que a gente tem em estudar o universo nanométrico, se dá apenas a nossa dificuldade de manusear esses tamanhos muito, muito pequenos. Então, era só esse o grande problema que a gente tinha que enfrentar. É claro que quando você fala, esse slide ele é super conhecido também, quando a gente fala de que tipo de sistema a gente quer atacar, se a gente tem que ter em mente que tipo de escala de tamanho que a gente vai usar. Se a gente vai falar de tamanhos, por exemplo, mais nanométricos, ou um pouco maiores, mais micrométricos para cá, sempre dependendo, é claro, do tipo de estrutura que a gente quer atacar, que a gente quer estudar. A professora Rosângela, ela mencionou no slide dela as técnicas mais iniciais, ou melhor, as técnicas de maior resolução, não iniciais, mas de maior resolução, quando você está buscando informações atômicas, por exemplo, a estrutura cristalográfica de uma proteína. Por exemplo, se você quer saber se tal fármaco interage com a proteína ou não, você tem que ir para escalas de tamanho mais nessa região aqui, menores que 1 nanômetro. Aqui a gente vai se ater a sistemas nanoestruturados. Se você percebeu, essa escola ela é bem baseada em cima desses sistemas nanoestruturados. Então, a gente vai focar nos lipossomos e a gente vai focar em partículas poliméricas, não nessa palestra, não nessa aula de hoje, e em técnicas que caracterizam esses sistemas. É claro que a gente está, então, se baseando nessa região de tamanho de 10 até 100, 200, 300 nanômetros. Quem assistiu a aula do professor Ralph sabe que é importante a gente ter que a gente tenha uma janela de tamanhos muito específica para fazer o drug delivery dentro de sistemas biológicos, que se for muito pequeno, essa partícula pode ser eliminada do corpo, se for muito grande, você pode ter problemas de você ter uma bioacumulação em locais específicos. Então, a gente tem aí uma janela curtinha que a gente pode chamar de uma janela terapêutica, para usar um termo que o pessoal da terapia fotodinâmica utiliza bastante, mas é uma janela agora aqui falando numa escala de tamanhos. Eu peguei esse slide porque eu achei ele muito interessante por causa, claro, do coronavírus, de tudo que a gente vem passando nesse último ano. Aliás, essa semana fez um ano
que a gente está na pandemia. Acabou de sair no jornal que um senador do estado de São Paulo acabou de falecer hoje por causa da Covid. O senador Major Olímpio teve morte cerebral decretada agora faz pouco tempo por causa dessa Covid-19. É o segundo senador que a gente perde por causa dessa doença. E aqui a gente tem uma escala de tamanho para a gente ter uma comparação do tamanho do coronavírus em comparação, por exemplo, com um eritrócito, uma célula, um glóbulo vermelho. Aqui a gente tem essas partículas PM que a gente usa para caracterizar tamanhos. A PM10 é uma de 10 micros, a PM2,5, obviamente, a PM de 2,5 micros, tamanho de bactéria do coronavírus, e aqui são as partículas que são filtradas por máscara. Quer dizer, daqui para cá, o uso da máscara, por exemplo, da N95 é eficaz. Claro que daqui para baixo não, mas daqui para baixo a gente não precisa se preocupar muito com o tamanho, porque você já está falando quase que em escala atômica. Mas, assim, é claro que você tem partículas menores ainda, mas a gente tem que se preocupar com partículas daqui para lá, e aí a máscara tem a capacidade de pegar partículas acima de 7 a 10 nanômetros de tamanho, incluindo aí o vírus, que tem da ordem de 100 nanômetros, que é uma estrutura super pequenininha, e por isso que a gente tem que sempre tomar esses cuidados, distanciamento social e tudo mais. Eu achei essa foto super interessante, que é o que o coronavírus consegue fazer na superfície de uma célula. Eu, em específico, não vou falar do coronavírus aqui, mas a gente poderia dar uma aula sobre a utilização de criomicroscopia para caracterizar vírus. A criomicroscopia, na verdade, vários dos primeiros estudos de cunho, de caráter biológico da crio, de aplicação da criomicroscopia eletrônica e tudo mais, se deu na análise de capsídeos virais. Então, aqui a gente tem à esquerda o coronavírus, com tamanho de mais ou menos 100 nanômetros de diâmetro, e aqui cada pontinho amarelo desses aqui representa uma partícula viral que aqui está entrando ou saindo da célula. E o interessante é que ele altera localmente, isso é uma coisa que as pessoas têm estudado, mas é uma coisa muito incipiente ainda, quer dizer, tem muita coisa para ser feita ainda. Ele altera localmente a curvatura da membrana lipídica da célula, formando esses tubículos aqui, essas protusões na célula. Então, a célula ela deixa de ser esférica e começa a aumentar muito essa área superficial, e as pessoas ainda estão estudando por que ele faz esse tipo de efeito nas células, por que ele ele altera a curvatura localmente e faz aparecer essas protusões na célula. Aqui, hoje, em específico, a gente vai focar, então, na técnica de criomicroscopia eletrônica. Esse slide é importante porque, dependendo do sistema que você vai estudar, dependendo do sistema que você quer estudar, ou dependendo do sistema que você quer obter informação, você tem que escolher técnicas experimentais adequadas. Então, por exemplo, se você vai usar microscopia óptica, você tem que estar trabalhando com tamanhos dessa ordem de grandeza. A mesma coisa para todas as outras técnicas experimentais que a gente mostra aqui. No caso, a microscopia eletrônica, a gente está falando mais de estruturas virais e células, coisas maiores, mas é claro que o advento da criomicroscopia eletrônica, ela amplia essa janela até quase estruturas atômicas. Até quase não, na verdade, até estruturas atômicas de proteínas, que é o que tem sido feito muito nesses últimos anos, desculpe, por causa o advento, então, de melhores equipamentos, sistemas de detecção, facilitou muito a obtenção de estruturas cristalográficas para sistemas de interesse biológico, principalmente usando a técnica de criomicroscopia eletrônica. Então, ela está sendo muito, muito utilizada para você obter esse tipo de informação. Aqui, como a Rosângela mencionou, esse é um slide que o professor Zé Roque me emprestou. Aqui é um muito parecido, talvez seja até o mesmo slide que a Rosângela tenha mostrado. Aqui tem o anel dos Sírios. Aqui está saindo alguma das linhas de luz, que elas são muito longas, então elas saem do prédio do anel dos Sírios. É uma construção muito bonita. Esse daqui é todo o campus do CNPEM. O CNPEM é o Centro Nacional de Pesquisa em Engenharia e Materiais, que fica localizado em Campinas, na região de Barão Geraldo, mais ou menos uns 3, 4 quilômetros da Unicamp. Aqui, por essa foto, se não me engano, a Unicamp seria alguma coisa por aqui, mais ou menos. Se eu não estou enganado, depois alguém que for de Barão pode me ajudar. Mas o importante aqui é para mostrar para vocês que a gente tem aqui 4 grandes laboratórios. A gente tem, então, aqui está o Sirius, né, mostrado de novo para vocês. Antes do Sirius, a gente tinha o UVX em operação, que saiu de operação em agosto de 2019. Julho, agosto de 2019, ele encerrou as operações, depois de 20 anos trabalhando com muito afinco para a sociedade
científica brasileira e latino-americana e internacional também. E o laboratório ele é composto por o CNP ele é composto por 4 laboratórios nacionais, que é o LN Nano, que fica aqui nesse prédio, e o novo LNBR, antes ele chamava CTBR, agora é LNBR, Laboratório Nacional de Biorrenováveis, e o LNLS, que compreende o Sirius e o UVX. O LN Nano é onde a gente tem as microscopias eletrônicas, ficam dentro desse prédio aqui do LN Nano. O UVX e o Sirius, a gente tem as caracterizações, então, com raio-x, utilizando os anéis síncrotron. E o LNBio, ele tem toda essa parte o Laboratório Nacional de Biociência, toda a parte de produção, caracterização de proteínas, e o LNBR mais focado para etanol de segunda geração, enzimas que degradam esse tipo de coisa, nesse tipo de sistema, para você pensar nessa reutilização desses compostos, né? Então, esse é o complexo do CNPEM. Bom, então eu vou focar aqui basicamente hoje na técnica de crio, e ela ficou muito em voga, ela apareceu bastante na mídia depois de 2017, em que o prêmio de Química, o Prêmio Nobel de Química de 2017 foi para o Jacques Debouchet, o Joaquim Frank e o Richard Henderson, que são 3 pesquisadores que foram fundamentais no desenvolvimento da criomicroscopia. Cada um, é claro, tem a sua contribuição. Em 75, o Joaquim Frank ele começa com a parte computacional para você fazer reconstrução de estruturas 3D, que é a base principal da CRIO. É por isso que ele ganha metade do prêmio e os outros 2 dividem a outra metade do prêmio. O prêmio Nobel ele pode ser um terço, um terço, um terço, ou pode ser metade para um e metade para os outros 2, e no máximo 3 pessoas ganham. Em 80, o Jacques Debouchet ele consegue pela primeira vez fazer água vitrificada, que eu vou mostrar no próximo slide o que é isso, que é o fundamental para a gente conseguir fazer uma medida de crio, para a gente poder conseguir fazer a amostra. E nos anos 90, o Henderson ele foi o primeiro a usar a microscopia eletrônica para gerar estruturas de cunho para gerar resolução atômica de estruturas de interesse biológico. Então, o primeiro ganha por causa da parte de software de reconstrução de imagens, o Debouchet por vitrificação da água e o Richard Henderson por ser a primeira pessoa a usar a microscopia eletrônica para resolver sistemas biológicos, sistemas de interesse biológico. Antes de falar da vitrificação da água, é importante falar que a parte de processamento de dados e a parte de coleta de dados, e aqui quando eu digo coleta de dados, não só a coleta em si, mas também os sistemas de detecção, eles aumentaram muito, eles melhoraram muito nos últimos 15 anos, e por causa desse aumento significativo nos últimos 15 anos, a gente conseguiu melhorar muito a resolução de estruturas biológicas. Eu gosto dessa foto aqui, porque ela mostra como que é a evolução como está sendo a evolução da técnica de microscopia eletrônica ao longo dos anos. Aqui, por exemplo, do lado esquerdo, a gente tem uma primeira reconstrução dessa proteína, para a gente não importa agora qual proteína que é essa, mas é uma proteína grande e tudo mais. Mas aí, em função do tempo, você percebe como aumentou a resolução. Se você der uma olhada, por exemplo, em regiões específicas, você agora consegue acompanhar a cadeia lateral dos resíduos polipeptídicos que estão formando essa cadeia da proteína. A gente conseguiu uma ampliação, uma melhora tão grande e significativa na resolução de estruturas biológicas. E isso foi um dos grandes avanços da criomicroscopia eletrônica. A vitrificação da água ela foi fundamental nesse processo, porque esse aqui é o princípio, eu chamo o princípio da cerveja esquecida no freezer. Se você coloca uma cerveja no freezer e esquece ela lá, ela estoura. Por que ela estoura? Porque a água expande e estoura a sua garrafa. E a ideia é que se você fizer isso com estruturas biológicas, você muito provavelmente vai perder essas estruturas biológicas, principalmente se eles forem lipossomas, que é uma casca com água dentro e fora. Inclusive, esse é um processo para você transformar a lipossoma multilamelar em unilamelar, é você congelar e descongelar ela várias vezes, repetir esse ciclo algumas vezes. Você diminui essa multilamelização da sua amostra.
Então, o principal que ele conseguiu fazer, a ideia dele foi sensacional, ainda, ao invés de usar nitrogênio, ele usa etano líquido, que tem uma propriedade física que a gente chama de calor específico. Bem em poucas palavras, o calor específico está relacionado com a capacidade de uma substância de trocar calor com o meio ou não. Trocar calor quer dizer receber ou dar calor para o meio. E o calor específico do etano líquido é muito maior que o do nitrogênio, embora a temperatura dele seja maior que a do nitrogênio líquido, quer dizer o quê? O nitrogênio líquido é mais frio que o etano, a capacidade de troca de calor do etano é muito maior. Então, você consegue alterar da ordem de milhões de graus Celsius, da ordem de grandeza de milhão de graus Celsius por segundo. Isso quer dizer o quê? Se você pega uma amostra com muitos poucos microlitros e coloca em etano líquido, ela rapidamente doa esse calor que ela tem para o meio, lembrando que ela está em temperatura ambiente, e ela doa esse calor de uma maneira tão rápida que as moléculas que estão lá dentro não têm tempo de se reorganizar e formar, por exemplo, o gelo. E é por isso que a gente forma o que a gente chama de água amorfa ou água vítrea. E essa descoberta foi sensacional e fundamental para a gente ter, para a gente poder ter o desenvolvimento da CRIO. Aqui eu vou só mostrar um pouquinho dessas estruturas para você, eu não vou entrar em detalhes, mas a ideia principal, então, é você conseguir coletar várias imagens de microscopia eletrônica e erguer, levantar mapas de densidade eletrônica. Com os mapas de densidade eletrônica, você consegue depois, sabendo a sequência primária da proteína, aqui você tem um mapa de densidade eletrônica de uma proteína qualquer, 3D, você consegue depois saber e ir ligando aonde você tem cada um dos resíduos da sua proteína. Perceba que, assim, quanto menor a resolução, mais preciso é a descrição desse mapa aqui de densidade eletrônica. E aí você consegue coisas como aqui à sua esquerda, que você encaixa esse triptofano aqui, ó, que é um resíduo da sua proteína, e você pode dizer, olha, esse triptofano aqui está interagindo com essa molécula através de ponte de hidrogênio aqui, esse outro resíduo aqui em cima está interagindo com ponte de hidrogênio acolá, e assim por diante. Então, você consegue depois reconstruir a estrutura da sua proteína usando esses mapas de densidade eletrônica que você reconstrói. Então, toda a dificuldade da microscopia eletrônica, da CRIO, é você sair de um conjunto de imagens com milhares e milhares e milhares de fotografias e chegar em alguma coisa desse tipo aqui. Esse é o processamento de imagem que tem que ser feito e é grande parte do trabalho que microscopistas, pessoas que trabalham com CRIO e resolvem estruturas de proteína fazem hoje em dia. E é interessante porque isso ele avançou muito nos últimos anos. Eu gosto muito desse exemplo aqui já não é assim tão recente. É claro que 2017 é recente, mas não é tanto. Onde o grupo do professor Marcus Fendrich, ele mostra a estrutura por CRIO de fibras amiloides. A Rosângela mencionou um pouquinho, essas fibras amiloides estão relacionadas com vários tipos de doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer e assim por diante. Aqui, em específico, são proteínas relacionadas ao Alzheimer. E ele consegue fazer o mapa de densidade eletrônica dessas fibras aqui, tá vendo? E aí ele consegue reconstruir essas fibras, e aí na reconstrução dessas fibras você consegue pegar detalhes atômicos, tamanha é a resolução que ele tem com a técnica de criomicroscopia eletrônica. É bom lembrar que antes do advento da técnica de criomicroscopia eletrônica, você tinha que usar raio-x para fazer isso. E raio-x é uma coisa um tanto quanto ingrata, você trabalhar com cristalografia de proteína com raio-x, porque não existe um protocolo único que funcione para qualquer proteína. Cada proteína que você vai cristalizar tem as suas particularidades, tem as suas peculiaridades, e às vezes, dependendo do caso, é até uma coisa como tentativa e erro, no sentido de que uma condição experimental, em presença de uma certa quantidade de ureia, de uma certa quantidade de polímero, a uma dada temperatura e umidade, cristaliza uma proteína e não cristaliza uma outra proteína. Então, é muito difícil você trabalhar com isso. Às vezes a pessoa fica anos, ou pelo menos meses ou anos, para cristalizar uma proteína, e às vezes ela passa esse tempo todo, meses na tentativa, e eu estou sendo aqui bem otimista com meses, e ela não consegue obter o cristal da proteína dela. E aqui você percebe, tá vendo esses detalhes? Aqui ficou a marcação, desculpa. Esses detalhes atômicos que você tem na estrutura da proteína, e isso é realmente muito, muito interessante para a gente conseguir... Para a gente... Oh, peraí, desculpa, fiz uma bobagem aqui, desculpa. Para a gente conseguir, então, obter essas informações estruturais da sua proteína. Percebam aqui o nível de resolução que ele consegue. Você está vendo? Ele consegue pegar as cadeias laterais
as cadeias laterais da sua estrutura. E isso é uma coisa que era muito difícil de ser feita antes desse advento, né? Só mesmo com cristalografia de raio-x, que você conseguia levantar mapas de densidade eletrônico tão precisos assim, para você depois ir encaixando a sua estrutura primária e obter a estrutura cristalográfica da sua proteína como resultado, então. E como que a gente faz isso? A gente usa esses microscópios. Aqui à esquerda tem um exemplo de um Cryo Titan. A gente tem um desse aqui em Campinas, no LN Nano. Quando eu digo a gente, estou obviamente me referindo ao Brasil. Aqui é a estação de controle dele. Esses equipamentos, o grande problema deles é que eles são muito, muito, muito caros. E o dólar no Brasil também está muito, 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 muito caro. Então, você pega um microscópio desse, dependendo dos acessórios que você precisa, você está falando de um custo de 5, 6, 7 milhões de dólares. Se você colocar que o dólar está R$ 6 mais ou menos, você vê 7 vezes 6, você tem uma ideia de quantos milhões de reais custa um microscópio desse. Então, assim, a gente tem esse microscópio aqui em Campinas, ele é aberto ao público, né? Obviamente, ele é aberto à nossa comunidade científica, e às vezes eu fortemente indico vocês a usarem. É claro que assim, o custo dele também é muito caro. A gente tem que sempre usar o microscópio quando a gente precisar mesmo de alguma coisa, de alguma informação que ele necessite dar. Mas além desse Titan, a gente tem outros microscópios também. Um Talos, que é o microscópio que a gente chama de entrada, depois tem o Ártica, que são microscópios não tão potentes quanto o Titan. O Titan ele é a ponta da linha mesmo dessa empresa, que chama FEI Company. A FEI é a que representa esses microscópios no mundo, se não me engano, ela hoje em dia é sediada na Holanda, e ela tem uns 5, 6 modelos diferentes de microscópios, que são os de entrada até os finais. O Cryo Titan, se não me engano, é um dos últimos que tem. Acho que eles fizeram um outro novo, mas esse outro novo eu não cheguei a me informar muito, não, acerca dele. E aqui no LN Nano a gente tem, então, 3 desses microscópios, e tem um outro da Jasco, que também é de entrada, que também permite fazer medidas de crio, mas que não é dessa empresa feia, de uma outra chamada Jasco. Aqui, então, são os cassetes aqui do próprio LN Nano que eu quis mostrar para vocês. É possível, então, você montar um cassete com até 11 amostras e colocar isso dentro do microscópio. Isso ajuda muito, porque dessas 11 amostras você pode programar. No Titan dá para fazer isso, por exemplo, você programa o final de semana para ele ficar medindo, você consegue em 2, 3, 4 dias analisar esse monte de amostras, isso é sempre muito interessante. Aqui você tem que ter muita parcimônia, porque geralmente, por microscopia eletrônica, você consegue analisar 2 amostras por dia, no máximo 3. Quando você tem um microscópio que aceita só um desses gridzinhos por vez. Esse daqui é cada um dos grids que acabaram de ser utilizados. Eles são bem pequenininhos, esse daqui é um Falcon de 50, para você ter uma ideia do tamanho dele. E aí você coloca isso no microscópio. Depois que você faz a vitrificação em etano líquido, você pode deixar ele condicionado em nitrogênio, não tem problema nenhum, porque a água já está vitrificada, já está congelada, não tem nenhum problema. Aqui é uma olhada no microscópio. Esse cassetezinho aqui ele é inserido dentro dessa casinha, desse espécie de dewar aqui, e esse dewar entra aqui. E aí aqui tem todo um maquinário automático que pega esse grid daqui, coloca, e aqui nessa região aqui é que é feita a amostra. Aqui, então, é a direção do feixe de elétrons. O feixe de elétrons no microscópio eletrônico, obviamente, a gente está usando da dualidade onda-partícula de um elétron, ele é acelerado a 200 kV, 250, 150, alguma coisa por aí. Ele tem esse comportamento ondulatório, e aí ele passa aqui, interage com a sua amostra. Aí a gente pega, então, esse elétron que interage aqui embaixo e vê o que está acontecendo com ele. Para dar alguns exemplos, então, da caracterização desses sistemas, né? Eu vou falar aqui dos cubossomos, que a Rosângela já mencionou. O Jabá, outro dia, no primeiro dia de aula, também mencionou um pouquinho dos cubossomos. São nanopartículas que eu venho trabalhando há alguns anos, tem pouco tempo, mas é uma coisa que eu me interessei bastante, porque eles formam estruturas cúbicas. Para a gente falar das estruturas cúbicas, eu vou passar por esse slide aqui. O principal daqui é a gente lembrar que existem na natureza moléculas anfifílicas, que são moléculas anfifílicas que têm uma região que gosta de água e uma região que não gosta de água. Na verdade, a água que não gosta da região, mas assim fica mais fácil para a gente explicar.
A hora que você coloca esse troço em solução aquosa, a água quer maximizar o número de interações que ela faz, ela não consegue fazer interação com essa região hidrofílica. Então, até uma certa concentração, ela suporta isso, mais que isso ela não suporta mais, e ela tende a esconder esses caras para conseguir aumentar o número de interações que cada molécula de água faz. A hora que ela esconde esses caras, dependendo da geometria dessas moléculas, você pode formar micelas esféricas, micelas cilíndricas, bicamadas planas e assim por diante, numa variedade de estruturas. Aqui está alguns dos exemplos de estruturas que você pode formar. Você pode formar vesículas, como a Rosângela mencionou agora no finalzinho da estrutura dela, fases tipo esponja, exossomos, né, que são fases hexagonais reversas. Aqui são só algumas usadas para drug delivery. E também aqui tem os cubossomos, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, que são estruturas cúbicas que esses caras formam. Eles formam estruturas cúbicas infinitas. Quem que formam? No caso, essas duas moléculas aqui, o fitantriol, que é uma molécula anfifílica, que é a monoleína, que é outra. Ambas têm essa propriedade de formar estruturas cúbicas infinitas em excesso de água. É claro que a gente não quer que isso seja infinito, que isso... Então, a gente parte daqui, mas tem que fazer algumas coisinhas para ficar com essas nanopartículas estáveis e poder trabalhar com elas. Aqui são algumas, então, das estruturas que a gente tem, que tanto a monoleína quanto a fitantriol formam. A gente vai focar nessas três estruturas aqui, na giroide, a dinamite e a primitiva. Isso tem a ver um pouco com o arranjo dessas estruturas mesmo, mas é basicamente isso que a gente vai trabalhar nessas duas amostras aqui. Isso daqui é para você perceber que, no fundo, o que a gente tem são canais que são perpendiculares, nesse caso aqui, né, da giroide, são perpendiculares entre si, e um não encosta no outro. Quer dizer, você tem um canal de água aqui, você tem outro aqui, e eles não estão conectados entre si. Quer dizer, a molécula de água que está aqui, ela não vai conseguir vir para cá. Eles têm essa, eles não são conectados. Agora, é claro que o azul está conectado com o azul, quer dizer, você consegue daqui chegar aqui, e o vermelho com o vermelho também. Os cubossomos, eles não são tão conhecidos ainda, mas a gente acha que isso vai aumentar muito por causa da quantidade de trabalhos que saiu sobre ele nos últimos anos. A gente conhece mais os lipossomos. E a grande diferença dos lipossomos para os cubossomos está no... Bom, obviamente, uma estrutura cúbica, a outra não, mas o lipossomo ele tem um volume hidrofóbico relativamente pequeno. Se a gente pensar no lipossomo, ele é uma esfera, uma casca lipídica, tem mais ou menos 5 a 10 nanômetros de espessura, 5 a 7, vai 10 é até um pouco exagerado. E o interior dele é todo hidrofílico, é um poo aquoso. Então, se você pegar um lipossomo de 250 nanômetros, ele tem da ordem de 5% de volume hidrofóbico contra 95% hidrofílico. Já o cubossomo, com os mesmos 250 nanômetros, ele tem basicamente metade e metade. Então, ele tem um volume hidrofóbico disponível muito maior que o lipossomo tem. Então, a gente imagina que uma grande vantagem dele seja essa possibilidade da gente encapsular moléculas, principalmente, né, majoritariamente, moléculas hidrofóbicas dentro desse volume hidrofóbico bem grande que ele tem. Aqui estão os diagramas de fase, a Rosângela já mencionou um pouquinho. Aqui na esquerda eu tenho o da monoleína, aqui o do fitantriol. Eles são, a grosso modo, bem parecidos, mas o importante é que, em excesso d'água, quer dizer, daqui para lá, aqui eu estou aumentando a minha quantidade de água, então quer dizer, em excesso de água, em temperaturas até 80 graus, mais ou menos, esse cara forma essa estrutura PN3M aqui. A mesma coisa para o fitantriol, só que aqui a gente tem que tomar cuidado que essa temperatura vai até 45, ela não vai até 80. Mas até 45 a gente tem essa estrutura aqui do tipo diamante. Como eu mencionei para vocês, é importante que a gente tenha, então, essas partículas. Então, a gente colocar um estabilizante externo para essa partícula ficar com esse tamanho nanométrico. A gente... Desculpa. A gente usa um polímero não iônico, que é o Pluronic. Ele é, na verdade, um polímero anfifílico, ele tem uma região hidrofóbica e um exterior hidrofílico, e aí você pode mexer bastante com isso e tal, mas a ideia é que a gente tem, então, essas estruturas, uma espécie de uns cabelinhos na superfície do cubossomo, que impedem, então, por impedimento estérico, que ele se autoassocie
ou coalesçam de alguma maneira. E aí, então, a gente consegue ter, em presença desse polímero, a gente consegue ter a nossa nanoestrutura com o tamanho que a gente quer, com esses cabelinhos em volta, estável por um tempo relativamente longo e tudo mais. A gente vem, então, nos últimos anos, trabalhando com esse tipo de nanoestruturas, com os cubossomos. Eu vou mencionar um pouquinho alguns desses trabalhos para você. Para caracterizar, a gente usa CRIO, mas não só, a gente usa bastante também técnicas de espalhamento de raio-x. Aqui está basicamente o que a gente tira com o espalhamento de raio-x. A gente fez essa plataforma Scripta, um aluno de mestrado, Rafael, fez essa plataforma, onde você pode carregar os seus dados e obter esses parâmetros dessa estrutura cúbica aqui. Então, aqui você tem as curvas, por exemplo, aqui no caso está variando a concentração de uma molécula catiônica para fazer uma nanopartícula que seja catiônica para funcionar como adjuvante de vacina. E aqui, então, por exemplo, você vê, então, que os picos, conforme você aumenta a presença desse adjuvante até 2%, em mol, você vê que você tem deslocamento do pico para menores comprimentos de onda, diminuição da intensidade, e por aí vai. O primeiro trabalho que eu vou falar para vocês, então, eu quero ver se eu consigo falar dois rapidinho, é sobre o trabalho da Mayra de mestrado, que é quando que a gente identifica a transição de fase em estruturas dentro do cubossomo. Do mesmo jeito que a Rosângela mencionou que o citocromo pode fazer isso na estrutura da monoleína, a gente vê que também que outras pequenas moléculas podem fazer o mesmo efeito em estruturas separadas, nanométricas do cubossomo. Aqui na Mayra, o que a gente fez foi estudar a estrutura do cubossomo usando diferentes solventes, acetona, cloroformo, etanol e octano, porque a gente queria ver, na verdade, como o solvente poderia alterar a estrutura do cubossomo ou não, pensando aqui quando você faz, por exemplo, quando você vai carregar droga dentro de uma nanoformulação e você quer fazer por algum método de você adicionar a droga, que está em solvente orgânico, depois do seu processo de produção do cubossomo. Qual que é a vantagem disso? Isso poderia facilitar o escalonamento dessa nanoestrutura, pensando numa aplicação já na indústria farmacêutica. Aqui à direita estão os dados de SAC. Você vê, então, que às vezes, né, dependendo do solvente que você tem, dependendo da quantidade que você tem uma diminuição dos picos, ora você vê que o pico desaparece e vai para uma fase isotrópica, ora você vê que aparece estruturas que você tem um pico aqui e outros dois aqui do lado, isso é típico de estrutura hexagonal, como nesse caso verde e roxo aqui. Como no caso verde e roxo aqui que aparece, por exemplo. Você vê que isso aparece tanto no cloroformo quanto no octano, mas não aparece no etanol e na acetona. Então, a gente, depois disso, conseguiu pegar os parâmetros de estrutura cristalográfica deles. Eu não sei porque essa seta vermelha está aqui, isso não era para estar aqui. Mas, no fundo, o que a gente tem aqui na acetona, a gente tem uma transição da cúbica para a fase micelar isotrópica, no etanol também. Agora, no octano e no cloroformo, não, a gente tem uma transição para a fase hexagonal, antes dele ir para a fase micelar, onde a gente tem uma fase isotrópica. A gente perde essa característica da estrutura cristalográfica. Aqui estão as medidas de CRIO, então, no fundo, o que a gente faz com o CRIO para analisar esse tipo de dado, a gente tem essas imagens e a gente busca como está o arranjo dessa parte interna, que se você olhar, cada pontinho branco que você está enxergando nesse círculo aí, são canais de água, aqueles canais de água dos cubossomos que estão entrando, saindo, né, da sua estrutura. E é claro que você vê que em algumas estruturas, como por exemplo no cloroformo, isso fica muito menos evidente, você tem estruturas mais abruptas, né, cantos angulares, que a gente chama, na bicamada, e isso pode acontecer mesmo com o cloroformo, e também quando você tem exossomos, uma das características é que você não tem mais essa interface um pouco mais suave, né, entre a nanopartícula e o meio. Aqui tem mais exemplos de cubossomo da literatura, esses daqui não são meus, não são do grupo, mas a gente usou isso aqui para comparar os nossos dados, né, que a gente... Cadê que eu... para comparar os nossos dados. E um outro trabalho que a gente fez também, esse daqui já do mestrado da Bárbara, que hoje está fazendo doutorado na Holanda. A Mayra está terminando o mestrado, eu não mencionei aqui, mas ela está terminando o mestrado e a gente está submetendo, aliás, já submeteu, estamos aguardando a resposta de uma bolsa de doutorado para ela. A Bárbara, esse daqui é o mestrado dela, ela começou com esse trabalho de cubossomos no grupo, agora ela está na Holanda fazendo doutorado por lá. E aqui a gente quis ver como o processo de formação do cubossomo poderia atrapalhar ou não a estrutura dele.
E a gente ia testar também, a gente ia ver o processo de produção dele passando por um filtro, por extrusão. O processo de extrusão, ele é, na verdade, quando você força a passagem de uma nanopartícula por uma rede ou porosa ou de tamanhos controlados. Isso é muito comum em lipossomos, para você produzir lipossomos com tamanho controlado e menores, e também para ver o processo de liofilização. Aqui a liofilização foi usada mais pensando mesmo na aplicação na indústria farmacêutica, se seria vantagem ou não a gente liofilizar isso. O principal resultado que a Bárbara teve foi que, e isso é uma coisa que chamou muita atenção da gente, quando você extrusa o cubossomo com poros da ordem de 30 nanômetros, o diâmetro dele permanece da ordem de 200 nanômetros, 150 nanômetros. Quer dizer o quê? O processo de extrusão, ele não quebra o cubossomo como ele faz com o lipossomo. Então, o que acontece é que o cubossomo faz uma espécie de... ele murcha, passa por esses poros e ele incha do lado de lá de novo. Então, isso foi uma coisa muito interessante que não tinha sido vista ainda na literatura. E isso pode ampliar bastante a aplicabilidade dos cubossomos, não só na indústria farmacêutica, mas também na indústria biotecnológica de um modo geral. E a gente conseguiu manter esses tamanhos. É claro que a liofilização a gente tinha uma perda muito grande na concentração na concentração dos cubossomos em si. A última coisa que eu queria falar também para vocês é sobre a possibilidade, então, de usar esses sistemas como drug delivery. Repara que nos outros dois casos, eu não estou falando de drug delivery, né, no caso dos solventes e no caso da extrusão e liofilização, mas aqui não. Aqui já foi uma coisa para fazer drug delivery mesmo, acho que é irrelevante. Não precisa falar da importância que a gente tem da leishmaniose, né, de atacar esse problema, uma doença endêmica no Brasil e em alguns países do terceiro mundo. E a ideia aqui, então, foi usar esse alquilfosfolipídio, esse alquil derivado, né, essa fosfacolina, aqui, essa lisofosfatidilcolina, que é a miltefosina, que já é usada no tratamento para leishmaniose na Índia, mas ela, na verdade, ela foi desenvolvida para tratamento de câncer. E a nossa ideia foi tentar encapsulá-la dentro dos cubossomos para fazer o drug delivery. É claro que a gente não escolheu à toa. Se você perceber, a miltefosina ela já tem uma carinha que a gente gosta anfifílica. Ela tem uma cabeça polar carregada, zilteriônica, aqui, e essa cabeça polar aqui, então, ela vai querer interagir com a cabeça polar do cubossomo, né, do fitantriol que compõe o cubossomo, e ela tem uma cauda lipídica, ou melhor, uma cauda derivada de carbono e hidrogênio, né, grupos metila, que não faz ligação de hidrogênio com a água, então que a água vai querer que isso se esconda. Então, essa molécula anfifílica, a gente imagina que ela naturalmente vai se inserir no cubossomo. E foi por isso que a gente escolheu a miltefosina. Aqui estão alguns dados de tamanho, isso aqui é microscopia convencional que a gente fez, isso aqui é DLS para mostrar o tamanho dos cubossomos com e sem miltefosina. E aí o interessante foi que a gente viu que... Ah, não é esse daqui não, desculpa, isso aqui está errado. Isso daqui estava só caracterizando ainda os cubossomos. E aí o que a gente viu, então, que a gente tem os cubossomos, você percebe esses canais, essas medidas todas quem fez foi a Bárbara, e o tipo de análise que a gente faz com o CRIO, a gente seleciona uma região, faz um processo de transformada de Fourier rápida, para ver quais que são os planos de repetição, os planos que estão se repetindo aqui dentro dessa região que você escolheu, e aí você pode selecionar esses planos, fazer antitransformada e calcular, ver, por exemplo, qual que é o espaçamento entre os planos relativos a essas duas reflexões aqui. E é isso, no fundo, que a gente acaba fazendo na análise, e aí a gente compara isso com o tamanho que sai de Sachs, por exemplo, para ver se as medidas de CRIO estão condizentes com isso ou não. É claro que depois a gente faz, você pode fazer também, a gente não fez, mas você pode fazer uma espécie de uma microtomografia, onde você roda um pouquinho a sua amostra e você consegue tirar a superfície do cubossomo, consegue tirar o envelope do cubossomo. Isso é uma coisa que dá para se fazer também. Aqui são alguns exemplos de imagens que a gente fez. Aqui também mostrando a índice de polidispersão da miltefosina e uma que a gente mostrou que a miltefosina se incorpora no cubossomo, mas que também aumenta muito o tamanho em concentrações um pouquinho maiores de miltefosina, por exemplo, da ordem de 4%. E a gente viu também, esse slide que está no lugar errado, que eu mencionei, que em algumas concentrações de miltefosina, o que acaba acontecendo é que a gente tem uma coexistência de fase, então você percebe picos aqui
nessas posições, junto com os picos. Esse daqui é o cubossomo sem a miltefosina, então a gente tem esses 3 picos aqui e mais 2 aqui que são menores, mas você pode escalar log, eles ficam bem evidentes. E aí o que a gente percebe é que, conforme a gente vai aumentando a concentração de miltefosina, você vê que essa fase principal se mantém, ela desloca um pouquinho para comprimento de anda maior, quer dizer que ela está ficando para vetor de espalhamento menor, quer dizer que essa estrutura cúbica está aumentando de tamanho, mas tudo bem, você está colocando a miltefosina ali, ela deve estar inchando um pouco, mas em regiões intermediárias aparece essa outra fase aqui, que a gente caracteriza ela como uma FD3N, que é uma fase super complicada de micela e canais de água, e a gente está terminando de escrever essas coisas agora em colaboração com o pessoal da Itália, para ver e caracterizar essa fase aqui dessa estrutura cúbica. E é claro que o que faltou para a gente mostrar aqui foi essa análise in vitro, viu? Então, quanto que a gente consegue fazer de delivery da miltefosina, né? A gente tinha planejado fazer isso no ano passado, mas é claro que não conseguimos fazer por causa da pandemia. Aí, para vocês, então, que eu queria, para terminar, para concluir aqui, era passar para vocês não esquecerem desses 4 laboratórios nacionais que eu mencionei, principalmente o Sirius e o LN Nano, que tem várias facilities lá abertas ao público, gratuitos, você pode ir, pode usar, você tem que escrever provavelmente projetos, ele vai ser analisado ou não, mas o que a gente percebe é que tem muito pouca gente do Norte e Nordeste que usam essa facility que a gente tem lá. E isso é sempre muito importante, por ser gratuito e tudo mais, né? Mencionar também o slide que a Rosângela mostrou agora, da IUPAB, que a gente vai ter fellowships, que vai ser de 4 a 8 de outubro desse ano. Se inscrevam, principalmente os alunos, vai ser bem legal mesmo. Vai ter muita gente importante, inclusive tem prêmio Nobel na programação do evento, que vai dar palestra e tal. É a escola que a Rosângela mencionou, é uma escola da UGM. A UGM é um grupo Montevidéu de algumas universidades da América Latina que está se juntando, e é a primeira vez que eles vão fazer um curso para as universidades que fazem parte desse grupo, mas assim, no primeiro momento podem se inscrever. Quem ficou de divulgar esse curso foi a Eneida, que é a coordenadora, mas ela está com os problemas pessoais, não está participando do regional nesse momento, a gente tomou a liberdade para divulgar por ela. O mais importante é que o curso é gratuito, o curso tem certificado, e aí o certificado vai ser dado pela universidade, agora eu esqueci o nome da universidade, mas eu esqueci o nome da universidade, mas ele vai ser dado o curso pela universidade, então vai ter número de horas e tal. Talvez você consiga levar os créditos dependendo de como são as regras da sua pós-graduação. Último recado, a Luciana, ela precisou sair porque hoje ela está participando de uma roda de conversa que já começou, tem 15 minutos, no TV IFCE, que é um canal de rádio lá da Federal do Ceará, e vai falar sobre maternidade e produção científica. Como a gente está no mês do Dia Internacional da Mulher, é importante a gente participar das cidades, e elas vão bater um papinho sobre como a maternidade pode ou não, é claro que é retórico, influenciar na produção científica das mulheres. Convido vocês a irem lá, tá no YouTube, tá ao vivo, tá agora lá, e é esse canal aí, o TV IFC. E agradecer, é claro que eu mostro essas medidas aí, mas quem faz são os alunos, né, o pessoal do grupo que trabalha nessas coisas, aqui está todo mundo do grupo, e agradecer principalmente vocês pela presença. E era isso, Jabá. Muito obrado, mais uma vez, pelo... Ok, professor, muito obrigado pela palestra, pela aula aí, sempre muito bem dada. Passamos agora para perguntas, dúvidas. Tem a Juliana Raw agradece aqui, muito obrigado pela ótima aula, professor. Estamos abertos, tá? Temos um tempinho aí antes de encerrar o dia de hoje. Na verdade, eu tenho uma dúvida, em relação ao CryoEM. Eu realmente não conheço muito a aplicação de CryoEM com sistemas do tipo lipossomos, ou como você mostrou aí, conheço de proteína só. E o que eu fiquei pensando foi o seguinte: quão homogêneo tem que ser essa fase do lipídio que você usa lá na CryoEM para sair uma imagem com uma resolução razoável? Porque imagina que você está lá estudando uma transição de fase, você vai congelar esse troço para fazer aquela fase vítrea lá, né? Uhum. E aí às vezes, você está no meio de uma transição, você não tem só um tipo de domínio, ou só um tipo... Se tiver coisa misturada, como é que sai lá?
Não, então, você vê, às vezes isso é interessante, que às vezes você pode ter a mesma fase, mas como a gente vê uma seção transversal, a orientação desses planos pode ser diferente. Então, você vê um arranjo diferente dos canais de água. E isso, inclusive, dá informação para a gente desses planos cristãos. E você pode ver a coexistência de coisas, sim, de fase, sim. A gente, nesse trabalho específico, não conseguiu ver. Mas tem trabalho que o cara mostra e você tem, por exemplo, fase hexagonal com fase cúbica coexistindo em solução. E a cryo é uma das técnicas que dá para você diferenciar isso. O raio-x você diferencia também, mas você tem que ter uma concentração grande das duas fases, né? O cryo não, o cryo, como ele é partícula a partícula, você consegue enxergar dentro de uma só partícula, às vezes, diferentes domínios. Tá, legal. A Aline Sanches também diz, excelente, professor Leandro, obrigado pela aula. Obrigado, E Aline. Obrigado, o Juliano. Tonho levantou a mão aí. Tônio, faz a pergunta aí, cara. Tudo Opa, bom? parabéns, professor Leandro, pela palestra, excelente Obrigado, palestra, tá? obrigado. Eu tenho um comentário, uma dúvida, com relação aos cubossomos, né? Você apresentou aí a questão da estabilidade deles em solvente não aquoso, etanol, acho que DMSO e outros por aí. Vocês fizeram algum estudo termotrópico da estabilidade dessas estruturas nesse solvente não aquoso? Como é que fica? Existe aí as transições de fase? Não, então, na Você verdade, comentar assim, alguma coisa com relação a isso? o solvente principal ele continua sendo a água. O solvente orgânico ele entra como a nossa ideia era simular como se eu fizesse o meu cubossomo e agora eu quero incorporar uma droga que é solúvel em etanol ou em acetona. Então eu vou colocar essa droga em acetona e vou jogar essa acetona dentro da minha solução aquosa. Então majoritariamente a gente tem a solução aquosa. Mas a gente pode ter transição de fase sim, dependendo da quantidade de solvente orgânico que você coloca e da polaridade desse solvente. Se ele for muito hidrofóbico, a gente imagina, né, o que a gente propõe. Ele vai para dentro da fase hidrofóbica do cubossomo, rearranja localmente aquilo ali, esse rearranjo local passa para toda a estrutura e a gente tem uma alteração de fase. Aí vai para uma fase hexagonal. E na fase hexagonal é interessante que a gente não tem nem resquício de fase cúbica. É como se o sistema inteiro tivesse ido para a fase hexagonal, uma transição de fase completa, não é parcial. E é claro que isso depende do solvente. A gente viu isso para octano e cloroformo, que são mais hidrofóbicos que acetona e etanol. Mas não é o cubossomo num solvente orgânico puro, não. O solvente majoritário ainda é o aquoso. Eu queria fazer uma pergunta ao Leandro. Por favor, professor. Por favor. Mande ver. Leandro, para você construir o cubossomo, você precisa de uma molécula que seja muito polarizada, quer dizer, tem que ter realmente uma cabeça catiônica, um polo muito característico e digamos, uma cauda muito lipossolúvel e tal, uma substância medianamente você consegue fazer? Então, na verdade, a possibilidade de você fazer o cubossomo ou não é intrínseco da molécula, dependendo da geometria dela. No caso, majoritariamente, a gente usa duas moléculas, que são o fitantriol e a monoleína, que são as mais utilizadas para a fase cúbica, mas é claro que tem outras, mas essas são as mais utilizadas para a fase cúbica. A gente joga com a carga do cubossomo, a gente pode jogar com a carga do cubossomo, não nesse momento, a gente pode jogar com a carga dele na hora que a gente vai pensar em colocar aqueles polímeros que ficam na superfície do cubossomo para fazer o impedimento estérico entre moléculas vizinhas, e aí a gente pode trabalhar com polímero carregado positivamente, negativamente, ou parcialmente positivo ou negativo, para você brincar com a carga dele. Mas as duas moléculas, tanto a monoleína quanto o fitantriol, são moléculas não iônicas. A carga total delas é zero, não são iônicas, né? E um outro trabalho que a gente tem é que a gente pega uma outra molécula anfifílica, agora carregada positivamente, e mexe com um pequeno percentual dela, mas aí é até 2%, porque ela já rapidamente destrói a estrutura cúbica dessa nossa nanopartícula. Então, no fundo, a gente pega a partícula não iônica e você pode jogar um pouquinho com esse polímero parcialmente carregado. Né? Quer dizer, se eu entendi corretamente, você tem que usar esses dois tipos de moléculas, ou moléculas muito parecidas, né? Exatamente, por causa da geometria intrínseca que elas têm. Mas você poderia levar aqui substâncias
Você poderia, qualquer substância lipossolúvel, colocar nesse cubossoma? Sim, 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 sim. Qualquer substância lipossolúvel, sim. Em teoria, né? Assim, a princípio, sim. É claro que vai depender um pouco também da forma dela, se ela é muito grande ou muito pequena. Mas, por exemplo, no caso da miltefosina, que a gente mostra que é um alquil fosfolipídio, um alquil colina, você vê uma molécula relativamente grande, mas ela entra numa boa, até quantidades bem, bem significativas. Eu não mostrei aqui, mas a gente tem uma medida dela com 20% que ela transforma o sistema todo em hexagonal. Quer dizer, quando ela entra muito em excesso, o sistema transiciona para a fase hexagonal. Mas daria sim, daria para trabalhar com ele sim. Só para completar minha pergunta, eu lhe pergunto porque, por exemplo, tem essas moléculas, as pequenas moléculas, que tem, por exemplo, os fenilpropanoides. São moléculas que têm uma pequena porção polar e uma pequena porção não polar, né? E elas têm muita atividade farmacológica, são muito ativas, por exemplo, em canais TRP, eu acho que elas têm uma perspectiva grande. A gente diria só que trabalhar o drug delivery delas. E com as nanopartículas habituais, o carregamento é muito pequeno, o carregamento que se consegue é pequeno, e digamos assim, de 10%, pelo que eu estou informado da literatura. E no seu cubossoma, imagine que você pode botar uma carga muito maior, não é isso? Para drug delivery, né? Ele tem um volume hidrofóbico maior, sim. A gente imagina que sim. Isso é uma coisa que a gente teria que fazer. A gente teria que saber alguma maneira para quantificar isso daí, mas a gente conseguir, em teoria, sim. Essa é uma grande vantagem que ele tem, dele ter esse volume hidrofóbico maior. Tá certo. Você teria interesse em tentar isso aí? Ver se a gente conseguiria professor, mas com certeza, uma claro. quantidade maior num cubossomo do que se consegue Claro. nas técnicas habituais. Okay. Obrigado Pela excelente palestra. Obrigado, Gostei muito da palestra. Aliás, todas as 3 palestras foram excelentes. Viu? Meus muito parabéns obrigado. para a Sociedade de Biofísica. Obrigado. Eu, como já estou para lá de podcast, resolvi agora reciclar meus conhecimentos assistindo todos os cursos. Viu? Obrigado, professor. Essa presença é sempre muito importante para a gente. Isso é importante para nós e para os mais jovens, né? Verem que, assim... É a reciclagem na cova. Não, professor, eu acho que é assim, o bom cientista é aquele que compreende que sempre falta aprender alguma coisa, o conhecimento nunca está concluído, né? A aquisição de conhecimento nunca está concluída. Então, a gente precisa andar, né? Somos entes em formação constante. A formação nunca está completa, né? Exatamente. Então, se não há mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar o Não, acho que a Iseli está com a mão levantada aqui. Opa, desculpa, cadê? Eu tô meio... A Iseli e depois a Elisângela. Como é que tu tá vendo isso aí ou não? Tu tá com duas No telas aí, né? atendentes, ali em Pera só cima um tem minuto. panelista atendentes. A Maria Isabel dos Santos falou: parabéns a todos os professores. As apresentações foram muito interessantes. Deixa eu ver aqui. A Iseli não está aparecendo na minha tela. A Iseli, você está vendo em participantes que tem panelistas, painel e atendentes? Eu estou aqui meio enrolado, cara. Peraí, só um Oi, segundo. Iseli, retirei o seu microfone, você pode falar. Pode perguntar, por favor, Iseli. Tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo. Você está boa? O microfone seu está para... Isso. Tudo bom. Faça a pergunta, por favor. Primeiro, muito bom rever vocês, pelo menos remotamente, é alguma coisa, né? Porque sempre a gente se encontrava lá em Santos. Eu até mandei um e-mail agora para você, Leandro. Então, vou aproveitar a oportunidade para adiantar um pouquinho a pergunta, e aí eu propus se a gente poderia conversar depois e ver o que é viável de fazer, né? Eu tenho uma proposta, não é, no projeto CAPES Pandemia, que era tentar visualizar por meio de criomicroscopia, né, se a gente consegue alterar mesmo o envelope viral por meio da ação pró-oxidante de nanopartículas, de semicondutores que gerem espécies reativas. Então, a gente tem feito alguns trabalhos de incorporar algumas nanoestruturas em tecidos, por exemplo, e já temos os primeiros resultados de inativação viral.
né, inoculando depois o tecido com vírus e analisando pelas técnicas convencionais da virologia. Então, nós temos uma pós-doc, né, de virologia trabalhando nesse projeto. Aí, o que aconteceu foi que eu mandei naqueles projetos, né, de uso do L-Nano, como você mesmo mostrou, a proposta aquela chamada de treinamentos, né? E eu mandei para o treinamento dessa pós-doc com essa proposta. Só que foi recomendado para a gente que procurasse uma colaboração com especialista, porque, claro, eu não sou especialista nisso e não havia tantos detalhes de como isso seria viável, como se poderia adaptar, né, as condições experimentais. E então eu estou seguindo o conselho, né? Aí quando eu vi, inclusive, que você está trabalhando com essa técnica, eu falei, pronto, eu encontrei um especialista. E aí eu mandei até um e-mail para você, estou adiantando aqui, né? Mas você mandou agora, né? Agora mesmo. Mandei agora foi. Ah, tá. Porque eu não vi, eu não lembro de e-mail da Iseli, mas não deu tempo de eu ver ainda. Deve fazer uns 15 minutos, tá? Ah, tá. E aí, eu estou adiantando aqui, se você acha que é não, viável... com certeza, a gente pode conversar sim, né? No L-Nano, o que aconteceu essa chamada agora, que primeiro eles estavam reduzindo muito o número de horas trabalhadas. É claro que, assim, agora, voltando para a fase vermelha, toda a região de Campinas, como em Ribeirão Preto, como em várias outras regiões, está bem feia a coisa. E o problema do treinamento é que ele exige 2 pessoas próximas o tempo todo. Então, é verdade. Se não me engano, o treinamento foi suspenso por causa de pandemia, desse tipo de coisa. Então, eles deram... E olha que quando eles aprovaram as propostas, não tinha ainda a fase vermelha, tá? Então, assim, agora eu não sei como é que está, assim, porque a fase vermelha foi decretada, acho que semana passada, se não me engano. Sim. Então, a proposta foi analisada tem, acho que 1 mês ou 2, então não tinha ainda. Mas ele já falou assim, olha, treinamento está suspenso, por quê? Porque ele exige 2 pessoas próximas, que é quem está treinando e quem está sendo treinado. Claro. Então, vamos suspender treinamento. Então, por isso que a indicação foi procurar especialistas ou, no caso, operadores, quer dizer, gente que saiba mexer, mas que depois possa conseguir te ajudar e tal. Mas é claro que a gente pode conversar, mas dependendo das coisas, eu não sei se não foi suspenso tudo agora por causa da pandemia de novo, né? Sim. Porque Campinas era uma coisa que acho que está com leitos quase 90%, 80 e tantos por cento, se não me engano, eles iam fechar tudo, né? Novamente. Mas a gente conversa. Sim, não, até porque, espero, né, isso passe, amenize pelo menos, e eu acho que a gente pode ir conversando, até porque tem muitos detalhes a pensar de protocolo, ainda mais... Mas vamos combinar assim, a gente marca um dia, a gente faz uma conversa, assim, um chat, alguma coisa assim, você me conta um pouquinho mais em detalhe as coisas, para eu ver como eu posso te ajudar, ou então te indicar quem possa te ajudar também, né? Porque dependendo do sistema... Pode ser. Não, tá excelente. Depois você me responde lá, diz a sua disponibilidade, e a gente marca uma conversa, tá bom? Pode deixar que eu respondo sim. Obrigado, Iseli. Eu que agradeço e parabéns a você e aos antecessores. Palestras maravilhosas. Muito obrigado. Obrigado, Iseli. Fique bem. Bom te reencontrar também. Então, eu acho que agora foi. Agora não perdi mais ninguém, não, né? Estou só fazendo barbeiragem aqui para o coração. Então, agora foi. Agora acho que a gente pode encerrar, são 5h30. Encerramos o 3º dia da nossa escola e convido a todos para estarem conosco novamente amanhã, não é isso, Léo? Às 14 horas. Isso, amanhã às 14 horas a gente termina a escola. Para o último dia da escola. Lembrem-se dos cuidados de sempre nesse momento de pandemia, tá? Então, máscara, sem aglomeração, lave as mãos. Fiquem todos bem, até amanhã, uma boa noite, bom descanso. Boa noite, obrigado, tchau. Boa noite, até amanhã.